Chegamos em Montevidéu, Uruguai. A primeira nação do mundo a legalizar o uso da cannabis. Em 2014, começaram a ser registrados os primeiros cultivadores domésticos e clubes canábicos. Em 2017, se inicia a venda em farmácias. E nos últimos anos, com 2,5% da população registrada como usuário legalmente, o país abriu frente para novos mercados, financiados pela pesquisa científica, indústria de cosméticos, tratamentos medicinais e também países adeptos do seu uso. Hoje o nosso conteúdo foi debaixo de chuva. Estamos em Canelones, conhecendo a Producan, que é a Associação dos Produtores de Cannabis do Uruguai. Estou aqui com o Diego Russo. Diego, nós sabemos que existem várias resistências em relação a essa produção. Quais foram as principais conquistas como mercado y sociedad? Bien, la principal conquista como sociedad fue salir del narcotráfico. Como mercado fue que dio mercado de trabajo en el Uruguay. Conseguimos que muchas personas consigan empezar a producir, consigan empezar a entender los patrones para poder conseguir conquistar los mercados internacionales, que comenzó por Suiza, después siguió por Paraguay, ahora abrió Alemania. Y entonces ahí salió la Producan, que la Producan entendió que como se necesitaba la medicina, que se precisa para las cremas, para poder intentar sustituir la parte química y poder integrar la parte medicinal, la parte natural, empezó a la Producan explicar cómo poder cultivar. Acá nos estamos dando cuenta que tenemos un cultivo que ya fue cortado, es porque tuvo la tercera cosecha. Entonces ahí entendemos cómo tratar la planta. Con esta lluvia, este hemisferio, entendemos que tenga los patrones internacionales, que esté bien fumigado, porque no puede tener ningún tipo de metales pesados. Y ahí generó un mercado internacional que favoreció a los uruguayos y favoreció a la economía del Uruguay. E os impactos na sociedade, né? Exacto. Y la verdad que el impacto mayor que se vio en la sociedad es que de 2014 justo había un gran índice de crack y subió al mismo valor que el cannabis, el crack. Entonces muchos consumidores nuevos empezaron a ver por las calles. El país empezó a tener más delincuencia y desde que el cannabis se regularizó, eso reguló. Y aparte que cualquier persona común tiene la seguridad de poder recibir su planta o tratamiento medicinal o recreativo, como indica la ley, de una manera segura e confortável. E para ampliar um pouco mais do nosso conhecimento em torno da cannabis, nós seguimos para a FECO, Federação dos Clubes Canábicos do Uruguai. Guilherme, hoje nós entendemos que a cannabis ela é um commodity a ser exportado para vários países e, consequentemente, laboratórios de pesquisa e estudo. Como os clubes canábicos podem ajudar a favorecer o cultivo, implementação de novas formas de cultivo e também o conhecimento em torno da genética y o aspecto medicinal? Bien, yo creo que los clubes canábicos, con el conocimiento que han adquirido durante estos años en el desarrollo de su actividad, con la libertad de cultivo y libertad genética que tiene Uruguay, han podido desarrollar distintas variedades que ayudan para distintas dolencias. Tienen la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los usuarios para distintas dolencias. Entonces, todo este aporte que han hecho con el conocimiento y la investigación desarrollada durante años de cultivo es una manera muy importante de apoyar a la cadena productiva nacional. Creemos que desde la sociedad, con el propio desarrollo en el objeto de nuestra actividad, hemos visto algunas mejorías que pueden hacerse y eso es lo que exigimos desde la sociedad hacia la gobernanza, ¿no? Quebrar algunas barreras y poder continuar desarrollando esta actividad que tiene beneficios para todos los usuarios. Quilômetro 7.800. Daqui, seguimos rumo ao Brasil. 5 horas de viagem e chegamos no Chuí, a cidade mais ao sul do país. Já em terras brasileiras, conhecemos a Aliança del Pastizal, uma iniciativa dedicada à conservação do bioma pampa e desenvolvimento sustentável de diferentes cadeias produtivas do agronegócio e pecuária. William, nós sabemos que o bioma pampa ele tem uma predominância de vegetação campestre e produção pecuária.
Como que vocês buscam um equilíbrio em relação às emissões de gás de efeito estufa? Ótimo. Dentro dessa matriz produtiva, com base pastoril em campo nativo, antes de nós entrarmos na seara da produção animal, nós devemos estruturar através de vários planejamentos do melhor uso dessa vegetação campestre, onde começam com técnicas de manejo que estão baseadas em ajuste de carga, subdivisões, diferimentos e introdução de espécies exóticas para melhorarmos o potencial forrageiro desse campo nativo em alguns períodos críticos. Dentro desse contexto, quando nós anexamos o item animal a esse sistema, nós começaremos a colher resultados a nível de sistema de produção, e quando eu me refiro ao sistema de produção, tudo que envolvemos a interface solo, planta, animal e ambiente. Em relação às questões de produção de gases de efeito estufa, onde nós podemos resumir por metano, sim, nós sabemos que os herbívoros que ocupam os nossos sistemas de produção, eles sim são emissores de gases. Através desses manejos de campo nativo, nós conseguimos produzir uma carne caracterizada como carbono neutro através de intervenções de técnicas específicas de manejo. Então, aliando as produções vegetais que o nosso Pampa nos oferece, junto com ajustes pontuais nessas produções animais, nós conseguimos mitigar esses efeitos de produção de CO2. Outro ponto bastante interessante de nós relevarmos a nível de bioma Pampa é a presença de árvores. Nós estamos em uma condição pastoril a nível da América do Sul, onde nós não precisamos fazer desmatamentos, então retirando o componente arbóreo do sistema, visto que a frequência de árvores ela está muito mais vinculadas a algumas regiões ecofisiográficas, como é o caso aqui da Serra do Sudeste, onde nós estamos hoje, ou seguindo matas ciliares apenas em leitos de rios. Em Pelotas, doamos a nossa primeira cadeira de rodas. Lembra do desafio proposto lá atrás pelo Entre Rodas para doarmos 10 cadeiras de rodas durante a nossa jornada? Então, aqui estamos nós. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, doando nossa primeira cadeira de rodas. Olá! Tudo bem, Patrick? Obrigado por nos receber. Estou muito feliz de estar aqui e poder, em nome da Entre Rodas, doar essa cadeira para você, viu? O que você achou? Tá bom? Tá? A Entre Rodas está muito feliz de poder doar essa cadeira de roda para vocês, viu? E aqui nós vamos seguir nossa jornada aí. Obrigado, viu? Mais 3 horas de viagem e chegamos em Porto Alegre. Aqui nos encontramos com especialistas e iniciativas dedicadas à cadeia da reciclagem, fomento da economia circular e educação ambiental. Hoje nós estamos em Porto Alegre conhecendo esse projeto incrível que é a Ecobarreira Arroio de Luva. Eles trabalham pela contenção de resíduos sólidos em cursos d'água, já coletaram mais de 1.000 toneladas nos últimos anos, e também pela conscientização ambiental. Estou aqui com o professor Gino Guerin, da Universidade Federal. Professor, qual a relação que um projeto desse tem com a Política Nacional de Resíduos e também com a economia circular? Perfeito. Este projeto está relacionado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a economia circular. Trabalhamos em 2 frentes, na remediação, é o que se vê aqui, e na conscientização do gerador do resíduo, para que faça a separação e o encaminhamento correto para que o resíduo seja inserido nas linhas de reciclagem, abraçando a economia circular. A ecobarreira de Cachoeirinha, espelhada nessa, foi construída com o apoio da Procuradoria Pública, que destinou recursos de multas ambientais para viabilizar a ecobarreira de Cachoeirinha. E é isso aí, pessoal, é um ótimo exemplo da iniciativa público-privada e também engajamento da sociedade. Estamos em Porto Alegre, na comunidade de Bom Jesus, no Centro de Educação Ambiental. E aqui nós produzimos o nosso primeiro conteúdo ESG Kids. Estou aqui com o Henrique Medeiros. Henrique, quando nós falamos de geração de oportunidades e educação de qualidade, qual é a realidade de quem nasce e cresce na comunidade? Falar nessa realidade, Marcel, nos traz uma complexidade enorme dentro desse projeto chamado Centro de Educação Ambiental.
O CEA que surgiu, né, pensando na geração de renda para a comunidade através do cuidado da limpeza urbana e do meio ambiente, começou a prospectar dentro da comunidade, enxergando todas essas dificuldades que a gente tinha com oportunidade e com educação de qualidade para os filhos dessas famílias, dessas mulheres que começaram a participar desse projeto. A partir de então, dos anos 2000, a gente começou a perceber o tamanho da responsabilidade que a gente tinha dentro das comunidades de periferia por entender, infelizmente, o tamanho da desigualdade social no Brasil e que surge exatamente por essa falta de oportunidade de educação dentro das comunidades de periferia. Aqui então o CEA começa a fazer sentido quando a gente começa a entender que as demandas das mulheres não eram apenas a questão de oportunidade, a questão de inclusão ao mercado de trabalho, mas sim prospectar o futuro dos seus filhos que precisariam, na sequência de suas vidas, né, contar com uma educação de qualidade, enfim, e tudo isso que permeia dentro da área da educação. E aí então o CEA começa a perceber que a gente precisaria começar a construir projetos visando a educação de qualidade e hoje, como por exemplo dentro dessa nova geração, educação em tecnologia, educação ambiental, que a gente precisaria começar a trazer esse modelo de educação para dentro da periferia para de alguma maneira fazer com que o jovem aqui de dentro também participasse desse movimento global. Curiosidades de Porto Alegre. A cidade conta com a maior concentração de parques lineares da América Latina. São mais de 70 quilômetros de áreas verdes interconectadas ao longo de rios e avenidas. Nesta semana, pudemos conhecer um pouco mais sobre o mercado da cannabis, iniciativas dedicadas à conservação do bioma pampa, desenvolvimento sustentável da agropecuária, economia circular e educação ambiental. Se liga no nosso diário de bordo e acompanhe o nosso mapa de iniciativas em jornadaesg.com.